Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesse canal. Você que deseja morar na cidade celestial de Deus, você que deseja, almeja salvar a sua alma e salvar a alma da sua família, hoje você tem o direito de escolha. Amém? Agora, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Glória a Deus. Amados, nós podemos fazer o que quisermos, desde que você não contrarie o nosso Deus, porque nada há escondido diante do nosso Deus. Todo pecado, todo pensamento, tudo aquilo que transgride a lei de Deus se torna uma rebelião diante dos seus olhos. Amém? E hoje eu vou falar do anjo Lúcifer, um anjo de luz, que foi escolhido por Deus para trabalhar com ele na eternidade, né? Para trabalhar no salão do reino. Amém? Mas ele era perfeito até um dia que ele se rebelou contra Deus, né? Ele era um anjo angelical, protetor, lindo, brilhante. Ele era brilhante. Amém? Glória a Deus. Ele andava sobre as pedras brilhantes. A sua conduta era perfeita, mas o egoísmo, a ganância entrou no coração desse anjo, desse homem, posso falar assim. E ele se rebelou e começou uma grande conspiração nos céus. E nada fica escondido diante do Senhor. E esse anjo de luz, chamado Lúcifer, né? Que depois de ter achado a iniquidade, passou a ser chamado do diabo, Satanás, né? Não era mais anjo, era um demônio, certo, amado? E esse demônio começou uma conspiração, ele começou a falar mal de Deus para os anjos, que Deus era cruel, que Deus não queria que eles abrissem a sua mente, falava que Deus queria as coisas tudo só para ele, né? E começou uma grande conspiração, e com isso ele arrastou do céu um terço dos anjos, que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Amém? E você pode também ir para o capítulo 12, também lá no versículo 9. Amém? O que resultou no céu? Uma grande guerra, uma grande conspiração contra o nosso Deus e o teu Deus. Só que o nosso Deus, ele não interferiu na escolha de Lúcifer. Ele não interferiu porque ele queria saber quem realmente ele podia contar. Se Deus interferisse, se Deus fosse chamar a atenção, bajular, não faz isso não, você está errado. Por que você está fazendo isso? Não, Deus ficou só observando. Se Deus quisesse destruir esse anjo de luz, esse demônio que se tornou lá no céu, ele não teria destruído? Ele não teria? Ele teria. Nosso Deus, o meu Deus que eu sirvo, ele teria destruído Satanás. Mas tudo tem o seu tempo.
O tempo é amigo da perfeição. Amém? Então, quando nosso Deus viu aqueles que estavam todos com o Lúcifer, que estavam agregados naquele grupo, o que Deus fez? Amém, glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no mesmo capítulo, mesmo livro de Isaías. Vamos agora para Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12, tá? Satanás se rebelou contra Deus, fez uma conspiração, né? E Satanás estava cheio de iniquidade. E nos céus não há lugar para a iniquidade. Lá no céu só há lugar para a santidade. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui, ó, ele fala. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tá vendo aqui? Você sabe que é debilitar, né? Debilitar é uma pessoa ficar fraco ali, né? Então ele estava debilitando as nações nos céus, mas ele não conseguiu, porque o poder de Deus prevalecerá e de Satanás será destruído. Amém? Aí mais embaixo no versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Amém? Deus falou assim, não, aqui você não vai ficar não. Você será expulso. Aqui não há lugar para pecado. Aqui há lugar para a santidade. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus, ele sempre vai te dar o direito de escolha para você fazer o que é melhor. Tá bom? Uma pessoa que vivia lá nos céus com Deus, ele teve essa ousadia, ele teve essa exaltação no seu coração, ele via o sublime trono de Deus, e ele não teve a consciência de olhar para dentro de si mesmo e dizer, ele é Deus. É ele o dono do trono. Ele apenas me colocou aqui no Santo Monte. É o que acontece hoje. A ganância, o egoísmo, que nos leva o povo para o inferno. Essa é a verdade. E quando Satanás caiu do céu, né, como um raio, como diz a palavra de Deus, né? Aí diz aqui, portanto, o apóstolo João exclamou, portanto, ó céu e todos os que vivem nele, portanto, ó céu e todos os que vivem nele, alegrem-se. Contudo, vendo o perigo em que ficou o nosso planeta, Satanás caindo em terra, o nosso planeta ficou abalado. Amém? Mas aqui no primeiro parágrafo diz, portanto, ó céu, todos os que vivem nele, alegrem-se no céu. Amém? Se alegrem. Aqueles que já estão no céu e aqueles que vão para os céus. Só que quando Satanás caiu na terra,
Ele veio que travar uma luta contra Deus, uma luta contra Deus, Satanás e Deus. Só que é diferente. Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E Deus veio para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Amém? Aqueles que procuram viver para Deus, fazer uma escolha aqui, né? Que Satanás não tem mais jeito, como fala aqui em Apocalipse capítulo 12. Resta pouco tempo, e nesse pouco tempo ele vai trabalhar para te levar para o inferno. Ele vai mostrar, como diz aqui na palavra de Deus, ilusões, como ele falou para os anjos lá no céu, que Deus era mentiroso, que Deus era egoísta, que os anjos não eram para acreditar em Deus. Assim tem pessoas que falam para você, Deus não existe, isso é papo. Se Deus existisse, o mundo não estava assim. Deus não tem culpa de nada. Foi a sua escolha, foi você que escolheu. Você tem o direito de escolha. Assim como Lúcifer, um anjo de luz, um anjo querubim, ele tinha oportunidade, ele teve oportunidade de seguir a Deus e não a demônios. Ele teve a oportunidade, tá bom? Ele escolheu o quê? Desobedecer a Deus, desobedecer a sua autoridade. Amém? Glória a Deus. Resumindo, vamos ler aqui. Lúcifer ficou orgulhoso por causa da posição que ocupava no céu. Presta atenção. Você quer conhecer alguém? Dê um cargo a ele. Você já ouviu falar essa frase? Dê um cargo a ele, você vai saber quem ele é. Em qualquer lugar. Ele ficou orgulhoso porque ocupava uma grande posição no céu e quis ser igual a Deus. Começou a mentir para os anjos e um terço dele escolheu a Satanás. Esgotados todos os seus recursos, Satanás esgotou todos os seus recursos. Esgotou. Deus deixou, Deus permitiu esgotar todos os recursos de Lúcifer, o diabo. Aí sim, aí ele tomou uma decisão. Todos os recursos para fazê-los mudar de ideia. Aí foi que ele, o próprio Jesus, expulsou do céu Lúcifer e seus anjos saíram por todo o universo para ver se enganariam alguns da terra. Aí eu pergunto para você, Satanás continua enganando pessoas na terra? Essa pergunta eu deixo para você. Ele continua enganando?